Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais um. Escolhi esse videozinho aqui, uma coisa um pouco mais divertida e leve, sem passar raiva. Então, esse daqui é um corte de um vídeo do Blá Blá, uma live que foi feita já faz algum tempo, deve fazer em torno de 8 meses aí. Foram duas lives, uma com o Gaio Fato e esse segundo episódio aí com o Ian Neves, tá? Então vamos lá, um bate-papo. Blá Blá é muito legal, tá? Aqui o protagonista aí da argumentação é o senhor Pirula, tá? Sigam o canal dos caras, do Blá Blá, do Pirula, do Ian, do Carlos Ruas, a galera é sensacional, tá? Então, disclaimer da cervejinha, hoje vai parecer meio óbvio, mas ao mesmo tempo não é, tá? Heineken, tá, gente? Heineken. A Heineken despontou aí no Brasil, eu já vou me servir porque eu tô com sede, enquanto eu falo. A Heineken despontou aí no Brasil, ela não era muito popular, ela começou a ser bem difundida aqui em território nacional na última década, né? Se eu não me engano, a distribuição dela era feita pela Coca-Cola até então, até que o grupo Heineken fez a aquisição do grupo Kirin Brasil, que era um grupo nipônico brasileiro de produção de cerveja, né? E aí eles conseguiram a cadeia distributiva para fazer a distribuição em território brasileiro, e aí eles explodiram, né? Uma coisa interessante é que houve uma adaptação sim de receita para o paladar brasileiro, então você teve uma diminuição no número de IBUs, né, a unidade de amargor. Então, enquanto a Heineken europeia vai ter em torno de 17 a 18 IBUs, a Heineken brasileira vai ter menos de 10, em torno de 8. E mesmo assim o pessoal ainda acha muito amargo, porque o paladar brasileiro, a gente fala que é paladar de criança, né, em termos gerais. Então está muito acostumado com doce e salgado, enquanto o ácido e amargo já são sensações de boca que não agradam muito, são gostos que não agradam muito ao brasileiro. A gente não tem tanto costume de queijos maturados e conservas, etc., que já é muito difundido em países asiáticos e europeus, tá? Heineken se acha aí bem barato e é uma cerveja que não tem muitos defeitos sensoriais, ela tem uma maturação relativamente boa, então é uma cerveja que dá para você tomar no dia a dia. Uma outra curiosidade interessante é que as Heinekens de garrafinha, elas são verdes exatamente porque uma parte do lúpulo delas, a gente já falou isso no episódio da Corona, uma parte é feito com alfa-ácidos pré-isomerizados e uma parte é feito com lúpulos peletizados, que com a garrafinha verde elas vão trazer um pouco do que a gente chama de light struck, que é o aroma de gambá, né? Então, Heineken, cerveja do dia a dia, saúde, vamos pro vídeo. Seguinte, existem fatores que a gente observa na nossa espécie como um todo, que é uma coisa universal. Em todas as sociedades já existentes da história da humanidade, isto aconteceu. Você tinha um fator. E é por isso que eu falo que toda e qualquer proposta de organização social tem que levar este fator em conta. É um fator, assim, fortíssimo. E ele pode arruinar tudo. É o fator filho da puta. Em todos os lugares que você for, em qualquer sociedade, em qualquer grupinho, em qualquer coisa, você vai ter um sujeito que é o filho da puta. E ele existe. Ele não é eliminável, no sentido assim, você não pode impedir que ele exista. Você pode controlar suas atitudes, mas ele vai nascer. Ele vai nascer. É Matrix, sabe? Zion, vai ter alguém que não vai entrar na Matrix. Então, você vai ter o filho da puta lá. Foi ótimo você ter contado a história da União Soviética, porque você me falou aí exemplos de pelo menos 2 ou 3 pessoas que você considera aí que morreram tarde, né? Que quebraram o sistema. Isso. Mas essas pessoas vieram de dentro do sistema. Se não tivesse sido aquele lá, ia ser um outro anos depois. Ou em outro aspecto. Ia ter o filho da puta que ia quebrar o negócio e ia fazer ele não funcionar. E eu não estou dizendo que a gente vive numa sociedade que controle filhos da puta muito bem.
Ou que no capitalismo não tenha filhos da puta ou aproveitadores. Exato, só estou dizendo que a gente, se você está fazendo um modelo, uma proposta de uma boa sociedade nova, etc e tal, você tem que ter como controlar esse tipo de pessoa, porque senão volta para o que era. Como fazer para evitar que apareça o filho da puta? Porque mesmo nas explicações que você deu sobre as cooperativas, né, parece uma coisa regulável. Porém, o filho da puta, ele tem ali os seus dedos longos e ele manipula pessoas. Ele sabe, eu não preciso ficar explicando. Você sabe que você com certeza já encontrou gente assim, com certeza. Qual seria a proposta para controlar o filho da puta que não quebre, não foda tudo e não estrague com todo o barato de todo mundo? Então, primeiro que a gente tem que concordar com uma coisa. Aí, se vocês discordarem, a gente parte disso também. O filho da puta, ele é sempre minoria. Sim. Sim. Em biologia, então, em outros organismos, sim, inclusive. Isso, por quê? Exatamente. Porque se for um organismo só de filhos da puta, esse organismo perece, correto? Sim. Impossível certo. que seja, exatamente. Então, vamos lá. Claro que a gente não pode criar uma lei histórica anti-filha da puta aplicável do comunismo global, né? A gente dá o exemplo de que nem todas as experiências socialistas, principalmente as avançadas, no que diz respeito à abolição da burguesia, foram extintas, né? Nós temos exemplos aí, inclusive o exemplo de Cuba, o exemplo da Coreia, etc, né? Mas existe uma série de hipóteses e de reformulações de como evitar que oportunistas usufruam dos aparatos, por exemplo, estatais, para conseguir reverter uma experiência socialista. Então, uma das pessoas que escreve sobre isso e faz uma proposta muito interessante é o Mao Tse-tung. E que é uma das coisas que é aplicada mais ou menos ainda no Partido Comunista da China hoje, que é o que eles chamam de linha de massas, que é todo e qualquer membro do partido tem que estar em constante contato com as massas. Se eles julgavam que um membro do partido estava encastelado, estava distante, irmão, tu vai passar 6 meses numa mina de carvão com os trabalhadores. Você é um profissional do Estado, você é um profissional da administração, só que você está distante das pessoas. Vai lá, o Xi Jinping fez isso. Ah, se isso acontecesse no Brasil, ia ser tão bonito ver o Aécio Neves tirando leite de vaca, ver Imagina o Zema trabalhando numa fábrica de base. Imagina o que aconteceu. O que acontecia no Brasil era um imbecil igual o João Dória que se fantasiava de lixeiro, parecia que estava indo pro carnaval. É uma piada. Inclusive. Tem foto dele em cooperativa de fazenda de arroz e tal. Então essa é uma das coisas que eles fizeram para tentar evitar que isso acontecesse, né? Mas aí a gente tem que observar que a história do socialismo é uma história muito curta, né? O que é 100 anos para uma humanidade? 100 anos é pouquinho, sabe? Mesmo a história do capitalismo, se a gente for ver, é uma história curta. E já a gente tá chegando perto da nossa extinção como espécie, né? Para vocês verem como o capitalismo tem um poder destrutivo. E aí, a questão a gente não pode também observar o que aconteceu ao longo da história, na União Soviética, por exemplo, que foi destruída por uma ingerência de filhas da puta, muito filhas da puta mesmo, e acreditar que isso é uma regra universal para toda e qualquer experiência socialista que for acontecer. Então, o que a gente precisa fazer A China tá aí para mostrar o contrário, né? A China tá aí para mostrar o contrário. Que apesar de todos os reveses que houveram, não vou nem chamar de revés, mas uma readequação da política nacional que foi para um outro lado, né, que deixou a economia planificada de lado, que trouxe uma economia de mercado. Apesar dessa nova construção social que surgiu na China, você ainda tem uma subida imparável, né, como a gente já conversou por aqui, e você ainda tem essa formação de uma social-democracia aí que está para se tornar a mais eficiente do mundo, né? Então, apesar dos pesares, apesar dos filhos da puta que surgiram no meio, a construção do partido é tão sólida, a construção popular que eles fizeram é tão sólida, que mesmo assim não se conseguiu reverter a experiência deles, como, por exemplo, foi feito na União Soviética, que teve toda a propaganda para conseguir reverter aquilo, enquanto a União Soviética ainda demonstrava-se totalmente autossuficiente, né? Ainda tinha um PIB que não crescia
tanto quanto nos anos anteriores, por N motivos, a gente pode discutir, pode trazer vídeos aí, pode trazer especialistas falando, mas ainda tinha uma economia crescente, ainda as pessoas ainda estavam muito bem obrigadas, mesmo assim houve um contragolpe liberal e houve um final da experiência. Né? Manter o poder nas mãos das pessoas e dos trabalhadores para que qualquer oportunismo que aconteça, a minoria se submeta à maioria. Porque, novamente, nós partimos do princípio de que o filho da puta é sempre minoria. Uhum. Só que aí tem uma questão. Aí falando, o que impulsionou toda a reversão das experiências socialistas foi a queda da União Soviética, que foi impulsionada, e aí eu vou colocar um fator histórico que é importante, gente, pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial causou uma destruição interna na União Soviética, que fez com que muitos quadros revolucionários da União Soviética fossem assassinados pelos nazistas. Então, olha só, olha que paradoxo. No dia seguinte de uma revolução socialista, todo mundo vai virar socialista? Não. Não. Nunca. Não, de jeito nenhum. Principalmente a burguesia. Sim, mas não só. Imagina, eu dou um exemplo no Brasil. Imagina que no lugar de 57 milhões de votos no Lula, fossem 57 milhões de trabalhadores apoiando o socialismo. Uhum. O Brasil tem 51 milhões que são... Exatamente. Exato, o ponto é esse. Então, uma sociedade, ela vai avançando aos poucos, com educação, com trabalho, com avanço material mesmo, porque a gente acredita que o avanço da consciência das pessoas parte do avanço material. Muito do que fez as pessoas abraçarem a retórica fascista do Bolsonaro foi o sofrimento material mesmo, perda de emprego, fome, miséria. Isso é uma das coisas que faz com que o fascismo tenha terreno fértil para se expandir. Porque o fascismo ele tem essa roupagem de radicalidade, de vai romper com tudo que está aí, né? E a gente viu quanto que rompeu, né? A maior aparelhagem estatal que já aconteceu na história foi feita pelo Titio, né? Simples assim, né? E com o Titio, pode não ser o Titio do bigodinho engraçado que fala esquisito, mas é o nosso Titio, né? O bigodinho ele pode não ter, mas o cabelinho do Bolsonaro não nega, igualzinho do Hitler, mano. Puta que pariu. E aí quando a esquerda radical não tá lá, o fascismo cresce e floresce, né? Uhum. E aí a questão a União Soviética tinha sérios problemas nós precisamos de pessoas especializadas no Estado para tocar certas tarefas, só que nem todo mundo que trabalha é socialista. Então, a primeira contradição grande, a União Soviética teve que literalmente chantagear algumas pessoas porque eram técnicos que tinham uma especialidade que era muito necessária e que não tinham nenhuma simpatia pelo comunismo. Então, pessoas que tinham casas melhores, que tinham acesso a coisas, acesso a alimentos mais escassos e tal, porque essas pessoas precisavam trabalhar e não tinham pessoas que tinham essa técnica, não deu tempo de ter. Uma revolução de 10 anos, imagina, 10 anos passa num piscar de olhos. Sabe? E aí isso aconteceu também depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, novamente, eu falei desse dado, mas é importante a gente entender como ele é catastrófico. 22 milhões de eslavos, de soviéticos, foram assassinados pelos nazistas, gente. Isso causou um baque na demografia soviética, que foi o que gestou o golpe que reverteu a experiência socialista. Por mais que a União Soviética tenha derrotado os nazistas, isso criou uma desestruturação interna no Estado, que fez com que esses quadros que não eram tão simpáticos a um projeto que rumava em direção do comunismo, ganhassem cargos de poder por necessidade, e aí, assim que a oportunidade pintou, na verdade, existe uma tese bastante forte de que o Stalin não morreu, ele foi deixado morrer. O Stalin ele teve um derrame e ele ficou 3 dias desassistido. Os caras eles já tinham um projeto de descartar o cara. Então o Stalin é deixado morrer. Quando ele morre, o sucessor dele, que é o Beria, é assassinado. E aí, com um golpe junto com esses quadros dentro do Estado, que não eram quadros que eram da ala revolucionária do partido, tomam o poder de supetão. E usam as forças armadas para fazer isso de maneira forçosa. Então tem um contexto muito específico. Porque a União Soviética era o centro do movimento comunista global, o baque que a União Soviética sofre nos seus quadros reverbera no mundo todo. Então é muito difícil a gente traçar uma espécie de naturalidade do sempre vai ter um oportunista que vai conseguir se esgueirar por meio do Estado, porque a gente conseguiu ver experiências que não eram tão ligadas a essa necessidade da existência do bloco soviético conseguirem se manter. Por exemplo, a Coreia, que depois da ruptura com a linha do Stalin, optou por uma linha mais neutra.
O Vietnã também optou por uma linha mais neutra. O Laos também optou por uma linha neutra. Então esses países que não tinham tanta ligação com a União Soviética por escolha, conseguiram manter as suas experiências. Sim, mas se você for pensar bem, eu não discordo nada do que ele está falando. Mas por mais que Laos e Vietnã tenham mantido uma linha de certa forma neutra, a história mostrou que não é fácil. Tanto que os caras. Só você vê o que aconteceu na Guerra do Vietnã, o tanto de bomba que foi jogada em Vietnã e Laos, Camboja e a própria Coreia. Então, eles conseguiram manter sua experiência a duras penas, a duro custo, entendeu? Eles conseguiram manter sua experiência porque os Estados Unidos tentou quebrar os caras e os caras não quebraram, entendeu? E os caras não quebraram. É por isso que eles conseguiram manter a sua experiência. Com reveses e tal, mas conseguiram. Pra mim, a experiência mais extraordinária é Cuba. E a gente, pra entender como não vai surgir esse tipo de oportunismo dentro do Estado... Cuba é a mesma coisa, entendeu? Invasão do Baía dos Porcos. Os caras literalmente falaram, aqui não passa. Aqui não passa. Não passou. Eu acho que Cuba é um puto exemplo. Porque Cuba investiu tão pesadamente na educação popular que a experiência cubana, o governo cubano, tem um apoio absurdo da população. Absurdo. E eu demonstro quão absurdo é esse apoio. E mesmo ganhando o valor de uma bolacha por mês, mesmo ganhando $2 porra de economia freestyle do caralho, né? Economia freestyle, né? Gente, provavelmente amanhã eu vou fazer um react, eu colocar aqui na lista pelo de gato. Tá aqui na lista de vídeos para reagir, que é um vídeo do René e da Michelle lá do Mundo Sem Fim, no Vietnã, tá? E eles mostram lá quanto que eles gastam em um dia no Vietnã. E a gente vai trabalhar muito essa ideia aí do custo país, tá? Vamos ver na prática, né, das pessoas que estão lá comendo. Eles não são robôs, eles não são agentes do governo comunista do Vietnã, eles são duas pessoas que viajam o mundo. Eles estavam no Vietnã dando um rolê amanhã, tá bom? Amanhã, prometo. O Bolsonaro apontando pra bomba de gasolina lá no Reino Unido, falando assim, aqui tem não sei quantas libras, a gasolina mais cara. Porra, poder de custo país, filha da puta. Existe um negócio que é custo país, tá? Em Cuba, a década de 90 para Cuba foi uma década muito tensa. Por quê? Lembra que eu falei que a linha da União Soviética começa a se reverter em 1956? Cuba faz sua revolução em 1959. Ou seja, Cuba faz a sua revolução quando a União Soviética já tinha uma linha que visava a restauração da propriedade privada. Então, Cuba tinha como seu maior parceiro a União Soviética, e Cuba era muito dependente da economia soviética. Por quê? Porque a União Soviética não teve o menor interesse em estimular a autonomia industrial de Cuba. Cuba exportava açúcar e importava carro. Então uma das acusações, entre aspas, que se faz em Cuba é: os carros são velhos. Sim, porque eles importavam os carros da União Soviética. Eles não tinham bens de capital suficiente para conseguir produzir a sua indústria pesada. E aí, na década de 90, a indústria pesada, porque eles importavam esses insumos de bens de capital para as indústrias. Eles não desenvolveram autonomia de bens de capital. E aí, caso alguém não saiba, bens de capital fábricas que fabricam fábricas, né? Sim. Porque isso dá autonomia industrial para uma nação. A União Soviética tinha isso, investiu muito nisso, e Cuba não, inclusive por conta da linha da União Soviética, virou uma espécie de celeiro. E aí, na década de 90, quando a União Soviética se desfaz, Cuba perde o seu maior parceiro econômico. E aí eles têm uma década de uma profunda crise. Cuba tem um problema muito sério de acesso a combustíveis. Tanto para rodar em transporte quanto para as máquinas. Porque o maior parceiro econômico era a União Soviética e Cuba importava petróleo da União Soviética. Galera, ó, eu acho que todo mundo aqui que tá me assistindo viveu o bloqueio dos caminhoneiros lá, que durou, sei lá, 4 dias, 5 dias, uma semana, que foi o maior lá, 3 anos atrás. E começou a faltar coisa.
a galera indo desesperada no mercado e puxando tudo, e não chegava coisa, porque não tinha caminhoneiro para trazer. Isso daí a gente tá falando de uma semana. Os caras são bloqueados, fazem o quê? 60, 40, 60 anos que os caras são bloqueados do mundo inteiro, tá? Eles têm um bloqueio norte-americano, eles não conseguem comprar as coisas. Então, esse é o problema atual de Cuba. Eles não têm acesso às coisas porque você tem um estado terrorista, entendeu? Aterrorizando eles, bloqueando, impedindo que eles tenham acesso às coisas, que eles consigam negociar com os outros países, tá? E mesmo assim os caras estão lá firme e forte, tá? Tem a melhor taxa de educação da América Latina, tá? Desenvolveram 4 vacinas, tá? Exportam médicos para o mundo inteiro. Eles têm uma taxa de analfabetismo próxima a 0, só não vamos falar que é 0, mas 0,01% de analfabetos, tá? Você tem pleno acesso à educação superior, tá? Então, o brasileiro não aguentaria um ano nos sapatos de um cubano, tá? Não aguentaria. Ainda mais esses brasileiros que é acostumado com a fartura, porque nós temos um país farto, é um país pacífico, entendeu? É um país que você tem acesso muito fácil às coisas, tá? E isso daí falando de classe média, lógico. Lembrando, aqui nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, mas não é por falta de coisas, não é porque falta coisas no mercado. Se você for em qualquer supermercado do país, as prateleiras estão cheias. As pessoas não têm dinheiro para comprar essas coisas, por conta da lógica que nós implementamos no nosso país, tá? A situação de Cuba é diferente. Eles têm como adquirir, mas eles não têm coisas lá porque tem um estado terrorista que impede que essas coisas cheguem até lá. Vocês estão entendendo a diferença? Sabe? Então, essa foi uma década que a gente vê muitas fotos das pessoas saindo de Cuba, indo para os Estados Unidos, por exemplo. Muita gente que fugiu de Cuba nessa época tem mais ou menos a minha idade, por conta da queda da União Soviética. Cuba só conseguiu começar a se reestabelecer depois que o Hugo Chávez ganhou a eleição na Venezuela. Porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, acho que do planeta, né? E voltou porque eles adotaram uma postura contra-hegemônica, a Venezuela voltou a exportar petróleo para Cuba. E aí Cuba começou a conseguir recuperar a sua indústria. Mas essa é uma soberania nacional, tá? É mandar os Estados Unidos tomar no cu, é mandar país imperialista tomar no cu e assumir que nós, pessoas, seja lá pessoas de onde, somos soberanos na nossa autodeterminação. Então nós não temos que ficar batendo continência para americano igual o imbecil do Bolsonaro fazia, entendeu? Oh, Trump, I love you, I love you. Que coisa mais ridícula, cara. Que coisa mais ridícula. Agora a esperança é que com o novo governo que temos agora, nós consigamos recuperar essa ideia de soberania nacional e essa ideia de protagonismo brasileiro frente às necessidades da América Latina em si, tá? Então, pensar que lambendo bota de americano a gente vai ter algum retorno factual para a soberania brasileira, esquece, meu amigo. Esquece. Os caras estão preocupados com uma coisa. Não é nem com o cu deles, porque a população estadunidense, a gente já viu aqui no canal, que não vai tão bem assim. Você tem uma quantidade imensa de pessoas que não têm onde morar, você tem cracolândias gigantes lá, você tem pessoas morando em barracas, morando em carros, tá? Então, na verdade, é a soberania americana para os seus burgueses
estuprando o resto do mundo. Tá? É isso que essa é a lógica sobre a qual, a égide sobre a qual vive hoje o governo dos Estados Unidos. Uma das razões, gente, de por que Cuba depende tanto de turismo. Porque eles ainda estão pagando o preço de não ter desenvolvido a sua autonomia industrial na época da União Soviética. Só que, olha que louco, numa penúria fodida, com fome voltando para a ilha, por conta da educação popular, eles sabiam que o que estava acontecendo era por conta do bloqueio. Eles sabiam que o que estava acontecendo era por conta do imperialismo. Cuba conseguiu investir tanto numa linha de massas mesmo, da população apoiar a experiência cubana e querer avançá-la, que Cuba não pereceu depois da queda da União Soviética. Não rolou esse entrismo no Estado. Inclusive o próprio Miguel Díaz-Canel é um presidente extremamente popular em Cuba. Quando rolou aquela mini tentativa de revolução colorida lá, que meia dúzia de pessoas saíram na rua com uma demanda legítima, porque não dá pra dizer que Cuba não tem pobreza, tem pra caramba, sabe? Mas aí que a mídia burguesa botou um holofote imenso falando assim, olha a insatisfação da população com o regime totalitário, autocrático da ditadura, não sei o quê. Depois desse protesto, primeiro, o presidente foi às ruas perguntar pra essas pessoas o que estava acontecendo, o que assim, você não vai ver em países capitalistas, gente. Isso não acontece. Segundo, depois teve um protesto imenso por conta dessa quantidade gigantesca de propaganda que circulou no mundo, de pessoas defendendo a experiência cubana. E que não teve nenhum tipo de repercussão na grande mídia. Por quê? Porque aí é uma narrativa que não corrobora, né? Uma coisa legal aqui na cervejaria Bragantina, cervejaria aqui da minha cidade, tem um cubano que trabalha lá, o Escobar. E eu até troquei uma ideia rapidinho com ele esses dias. Eu tava lá, passei a pegar um copinho de cerveja, tava no caminho para casa, e aí batemos 5 minutos de papo. Antes eu produzia bastante cerveja lá, eu parei porque eu fechei o Brewpub, né? E aí, quanto tempo e tal, não sei o que, e aí eu dei um briefing, eu tô fazendo um canal, quero chamar você para conversar e a gente vai marcar, tá? Eu vou ver se essa semana eu dou um pulo lá. Ele tava de férias no dia, ele tava fazendo um extra lá no pub, ele trabalha na verdade na produção, mas eu vou ver se eu consigo marcar, trazer ele um dia aqui em casa pra gente conseguir fazer um bate-papo aí e ele dar mais ou menos um briefing aí de como que era a vida dele em Cuba, por que ele saiu de lá, o que ele acha do governo, o que ele não acha, né? Porque é interessante a gente ouvir de alguém que é do país, né? Então, vai ser marcado, eu vou trazer ele, né? Se ele, obviamente, aceitar, né? Se ele achar interessante dar esse 2 dedos de prosa pra gente, tá? Mas é isso aí. Tentarei marcar. Então, assim, não é só médicos que Cuba exportou. Cuba investiu pesado em educação popular. E essa educação popular reverteu em um grande apoio à experiência socialista de Cuba. Então, aí só dando os exemplos. Vocês entendem como é difícil fugir da história quando a gente vai falar dessas coisas? Você está falando da parte educacional de Cuba, né? Que definitivamente, assim, enfim, eu já conversei com um punhado de cubanos que atestaram também esse tipo de coisa, né? Garantias, né, que o Estado dava para eles, tal, não sei o quê. Mesmo aqueles que discordavam do regime, eles concordaram com isso. Mas uma coisa que eu tenho de dúvida é o seguinte: todo tipo de educação tem um viés. Totalmente. Não tem educação neutra. Né? A gente tem aqui, sei lá... Tem uma escola sem partido que é neutro, Pirula. Totalmente neutra. Exatamente, totalmente neutro. Não tem educação neutra. Né? Então, e de fato, boa parte da população de Cuba concorda com o regime. Você tem ali os grupos que discordam, tal, não sei o quê. Tem a galera lá que foi lá se revoltar e, de fato, até inventaram aquela fake news lá quando o Fidel morreu, de que as pessoas estavam de costas para o Fidel como uma forma de protesto contra o Fidel, e na verdade elas estavam fazendo um cordão de isolamento. Tá? Quer dizer, você rola essas porra mesmo, o pessoal que inventa, tal, não sei o que não tem nada a ver. Mas toda educação tem seu viés, né? E o que eu fico pensando é como a gente faz para isolar variáveis, né? Quando a gente está vendo essas coisas. A gente está falando que a educação que é feita, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, só para não coisa, até aqui também, mas enfim, nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos, inclusive, é muito escancarado, né?
é uma educação pró-capitalismo, pró-empreendedorismo, pró-trabalho até se fuder, você vai ganhar seu dinheiro, tal, não sei o que, babá. E o comunismo é uma merda, porque eles não defendem isso daí. Isso a gente pode dizer que é uma condução. Se você perguntar para o americano padrão, ele vai dizer que, tipo, no, America first e tal, não sei o que, babá, e vai fazer esse tipo de coisa. É natural que, se você fizer uma educação que vai ser enviesada para um outro lado, né, as pessoas que receberam essa educação vão defender o ponto de vista daquilo ali. Como o Cuba investiu muito nessa educação, né, ela também estava fazendo um papel de defesa do regime. Né? Não foi uma coisa assim, não foi uma bandeja que você colocou as duas opções ali e fala, vê o que você prefere. Até porque é impossível fazer isso. Então, você tem isso daí. O quanto que é um argumento válido dizer que o regime é bom porque as pessoas estão defendendo o regime, porque isso valeria para os Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos, você tem uma defesa do regime americano pelas pessoas que receberam uma educação americana, né? Que tem muito dedo do Estado, né? Essa é a questão. O pessoal fala, não, a educação privada nos Estados Unidos, privado caralho, né? O governo americano, ele mete o dedo em absolutamente tudo e qualquer coisa que tem ali vinculado a principalmente essa questão de propaganda, cultura pop e educação, né? Formação de pessoas. Então, é muito interessante, Pirula, falar isso, porque a gente vê claramente, tentem achar um filme ou um seriado que mostra, eu não vou usar o termo a verdade, porque isso daí é muito Brasil paralelo, né? Mas que mostra realidade corroborada com fatos de como era o dia a dia, por exemplo, na União Soviética. Isso não tem. Você tem alguns documentários de terceira categoria que mostram basicamente mamadeira de piroca. É isso que é a construção dos documentários. Mas você não tem grandes obras, né, patrocinadas por Hollywood, que demonstram um dia a dia real, né? Como você tem obras que mostram o dia a dia americano, como ele realmente é. Você tem até críticas ao capitalismo, mas você não tem grandes obras que demonstrem experiências socialistas. Por quê? Porque isso vai totalmente contra o que os patrocinadores querem mostrar, né? Então você tem uma dificuldade muito grande. Você tem alguma coisa de produção russa até os anos 50, só que, vamos ser bem sinceros, isso daí até você não tem muito saco para assistir filme dos anos 40 e 50. Você vai assistir com algum fim educacional, talvez numa aula, só que isso não vai pegar a massa, entendeu? Então, o grande problema hoje é que você não tem um desenvolvimento grande. Por exemplo, eu imagino que o cinema chinês já deva ter algumas obras que mostram, só que o cinema chinês não chega muito pra gente, né? Ele não tá aí você não vai abrir a Netflix e vai ver grandes obras do cinema chinês, a não ser que tenha Kung Fu no meio, entendeu? Então é muito limitado o acesso que as pessoas têm a grandes obras. Por quê? Porque o governo americano mete o bedelho em tudo, e se não é o governo americano metendo o bedelho, basicamente são as empresas privadas que não querem patrocinar uma cultura contra-hegemônica que vai contra a benesse que eles vivem desde 4 gerações atrás, né? Então é muito complicado isso. Os Estados Unidos sim bloqueia qualquer tipo de discurso contra-hegemônico. Isso daí é um fato, Tipo assim, o que eu estou falando eu não estou questionando nem a validade do governo cubano e o sucesso ou fracasso, ou os motivos desse fracasso. Eu estou questionando o argumento. Dizer que as pessoas apoiam Cuba
porque Cuba investiu em educação, não pode ser uma falácia. Porque, tipo, você não isolou a variável. É isso que eu quero dizer. É uma hipótese, entendeu? É uma hipótese. É uma hipótese. Não, você tem razão, é uma hipótese. Porque a mesma argumentação pode valer para os Estados Unidos. Sim, é uma hipótese. Tipo, olha como os Estados Unidos são bons e o governo capitalista funciona muito bem, porque, afinal de contas, o povo tá apoiando também, né? Sim. Porque eles investiram numa educação. Entendeu? Isso é pra gente tentar compreender, justamente para falar como que a gente impede a reversão de uma experiência, né? E aí a gente pode observar que em Cuba, por exemplo, teve um investimento pesado em educação e lá, apesar dos pesares, a população defende muito a experiência cubana, né? Só que você tem toda a razão. Não é um duplo cego controlado por placebo com a educação do experiência socialista. A gente tem essa hipótese. Então você tem toda a razão. Eu devia ter usado a palavra hipótese também. Mas a respeito de viés é interessante porque uma das coisas que nos diferencia, por exemplo, da ideologia burguesa é que nós não negamos que nós temos ideologia. Os comunistas falam, nós temos ideologia. É que a nossa ideologia, ela é transformadora. É uma ideologia revolucionária, mas ela tem. E nós temos viés. No lugar da direita e da ideologia burguesa que diz, isso é neutro. Não temos ideologia. Não temos ideologia. Não temos a escola sem partido é um puto exemplo. Isso só podia ter vindo da direita, porque só a direita tem um argumento de que eles não têm ideologia. Então não são dois lados da... É o centrão, né? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, meu. Eu sou de centro. Eu sou humanista. Eu apoio o ser humano em sua essência. A mesma moeda, de um lado você tá doutrinando pra direita e do outro pra esquerda, porque um lado explicitamente te mostra que aquilo é um viés. Essa é a questão. Tudo bem. Mostra que é um viés. Né? Mas a minha questão mais é essa questão da hipótese que você falou, entendeu? Porque, tipo, mas você tem razão. Você coloca assim. Quando se dá o surgimento do capitalismo, e é preciso que uma classe trabalhe para outra, a ideologia... Sim, mesmo você colocando um viés. Por exemplo, mesmo que você coloque nos Estados Unidos uma educação que assertivamente diga que é capitalista, isso também não prova o ponto de que por isso as pessoas lá foram bem educadas. Tem muitos fatores, tem muito fator, né? Tem uma quantidade gigantesca de fatores que a nosso cérebrozinho de mamaco não consegue aferir, né? Porque eu tô pegando uma variável e tentando relacionar ela com a sustentação do regime cubano, né? Aí você tem razão, é uma hipótese que nós temos para tentar compreender como não reverter esses processos, né? E aí, também, a gente pode até contrapor que a educação na União Soviética não avançou tanto quanto avançou em Cuba, por exemplo. Porque a população era muito maior, porque o território era muito mais diverso, era multiétnico, multilinguístico, então tinha outros desafios para eles lidarem naquele território. Naquela época o pessoal não falava todo mundo russo ainda, né? Não, o Stalin não falava russo, o russo era a segunda língua dele. O Stalin é georgiano, a primeira língua dele é georgiano. E é necessário entender a diferença também de épocas, né? Hoje em dia, com todas as limitações que o povo cubano tem, é muito mais fácil de se fazer as coisas do que era, se for falar de 1920 e pouco, 1930, tá? Cuba, apesar de todos os pesares de bloqueio, de etc e tal, não passou por uma guerra em próprio território igual a União Soviética passou. Então são muitas coisas diferentes, são épocas diferentes com suas particularidades, né? Então é bem importante entender isso. Então, que não trouxe nada a ver. Que é uma língua isolada, que tem uma escrita toda desenhada, assim, que é totalmente parece diferente. Parece desenho de caverna, né? Parece um negócio alienígena. E tinha também, a União Soviética tinha 15% de população muçulmana que falava que escrevia em abjadia, né, que é o alfabeto árabe. Então, assim, você imagina o desafio de educar, mas claro, a linha da União Soviética era a linha de autodeterminação dos povos. Então, cada povo tinha o direito de se autodeterminar e se autogerir. Todas as diferenças locais eram respeitadas, todas as línguas e culturas eram preservadas. E por que isso era importante para eles? Porque na época do Império Russo, o Império Russo estava apagando as diferenças locais. Na Ucrânia, a língua ucraniana estava sendo suprimida. Isso daí aconteceu também com o domínio do Império Japonês. Se você for ver o que o Império Japonês fez tanto na Coreia quanto na China, foi algo muito parecido com isso, tá?
Então, supressão de culturas locais, supressão de línguas locais, as pessoas tinham que tomar para si um sobrenome japonês, né? Então isso daí era o imperialismo à antiga, né? Não é o mesmo imperialismo que acontece hoje em dia, mas é um tipo de imperialismo que acontecia e acontecia muito em várias partes do mundo, né? A supressão da identidade do povo dominado ante a cultura do povo dominante, né? E aí, a ideia era: todos os territórios da União Soviética têm o direito de autodeterminação e, olha só que interessante, têm o direito de sair da União Soviética se quiserem. É que nenhum saiu. Por quê? Porque não valia a pena sair. Só que aí teve um território que decidiu não entrar. A Iugoslávia, lembra que você falou da... Tô apontando sim, da lembra Croácia, que você falou da Croácia? Sim. A Iugoslávia é um país... era um país só, né? Agora são vários países, que é de maioria eslava. E aí eles recusaram entrar na União Soviética. E o pedido deles foi respeitado. Então a ideia de que... E outros países do Bloco do Leste também não quiseram entrar na União Soviética, não entraram. Porque eles têm o direito de se autodeterminar. Sim. E aí essa coisa de que a União Soviética colonizou a Ucrânia e colonizou o Cazaquistão. Gente, isso não é verdade, tá? Os países que decidiram não entrar na União Soviética ou quisessem sair, poderiam sair o momento que quisessem. É que era uma vantagem econômica muito grande, tá? Porque quanto maior o território... Esses países já eram parte do Império Russo. Alguns sim, alguns não, né? Alguns foram não eram todos os territórios que eram parte do Império Russo. Depois da Revolução teve territórios que entraram em disputa, porque essas fronteiras ainda não estavam bem delimitadas, mas muitos eram parte do Império Russo. E aí, novamente, o Império Russo tinha uma política de apagamento cultural, assim como o Império Japonês, que invadiu a China, invadiu a Coreia e impedia coreanos e chineses de terem seus nomes, tinha que trocar pro nome japonês, impedia de estudar a própria língua na escola, tinha que estudar japonês, não podia praticar as religiões locais, tinha que praticar a religião, nem lembro, não sei se era Shintoísmo, acho que era, né? Então era o Shintoísmo lá, então O Shintoísmo, basicamente, ele é um amálgama entre uma fusão, né, entre uma cultura budista e as religiões tradicionais do Japão, os mitos fundadores do Japão. Só um disclaimer aí. O Império Japonês, ele também forçava as pessoas a abdicarem da sua cultura. E aí os países de experiência socialista eram sempre guiados pela autodeterminação dos povos. Por isso que se fala, na época que estourou a guerra, se falava que o Lenin inventou a Ucrânia, né? Porque foi a União Soviética que criou o território Ucrânia com o povo ucraniano na época, porque antes fazia parte do Império Russo e as diferenças culturais e históricas que a Ucrânia tinha, foda-se, sabe? Era tipo, você não vai falar ucraniano, você não é ucraniano, você tá dentro do Império Russo, você vai ser russo, sabe? Perfeito. Só falando dessa questão de educação, Ruas, rapidinho, sim. A gente precisa lembrar que, em primeiro lugar, para essa explicação que o Ian deu para falar sobre o controle dos filhos da puta que o Pirula falou, ela parte de um princípio muito importante, que é a educação política de um povo. E a educação política de um povo é um processo extremamente complexo de fazer. E lento. E lento de se fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a educação política de um povo está muito longe da gente ir votar no primeiro turno e no segundo turno da eleição. É você se entender como um ente político capaz de entender os problemas que aquela sociedade possui e, a partir desse momento, exercer o seu papel de escolha dentro daquela sociedade. Só a partir do momento em que a gente tem uma educação política lenta e geral do povo é que esse controle tende a funcionar com cada vez mais frequência. Essa questão de educação política, ela é muito importante porque hoje, se você for ver, o brasileiro médio, o espartano médio, na década de 2000, eu lembro que tinha aquela máxima, né? Política, religião e futebol não se discute, meu. E você teve uma mudança disso, principalmente após o movimento do Gigante Acordou, então, no década de 2010, ali, o final do governo Dilma, aonde você teve uma entrada do brasileiro médio na política, mas de uma forma extremamente deletéria para o próprio movimento político. E isso resultou
no bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? São várias pessoas que nunca estudaram o assunto, que têm um conhecimento extremamente raso em basicamente tudo, mas que têm em si uma ideia de que tem um entendimento profundo e complexo de como funcionam as instituições, certo? Então, essas pessoas se politizaram de uma forma, de certa forma, errada. Por quê? Porque eles não se embeberam de teoria, né? Nem o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Então, nem o resumo do livro eles leram, né? A única informação foi dada ou via Jovem Clã, via Brasil Paralelo, via essas mídias de massa que se formaram para conseguir surfar na onda neofascista que apareceu no Brasil, né? E elas têm um entendimento que ao absorverem esse tipo de conteúdo, elas estavam se politizando. Então você tem fenômenos como aquela maluca da Renata Barreto que chega dentro de um debate com um professor universitário e fala: ah, não foi assim que eu vi no filme, não foi assim que eu vi no musical que eu assisti. E ela, que seria uma das representantes dessa nova massa, se ela que ganha dinheiro com isso, que tecnicamente dá cursos, se ela tem esse nível de pobreza intelectual e esse nível de ignorância, você imagina os coitados da classe trabalhadora que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo e nem vontade de se aprofundar na questão, certo? E que entendem em si, ao consumir esse conteúdo raso, como estarem absorvendo aquilo que eles chamam de teoria. Então, é isso, a educação política foi dada ao brasileiro médio de uma forma extremamente, primeiro, esdrúxula, segundo, servindo a interesses de pessoas que queriam ganhar dinheiro com isso. E o resultado tá aí, entendeu? O resultado é o nosso amigo Zagallo. E aí o que é muito louco de entender isso é entender o processo de despolitização que a gente tem passado e que a gente sempre passou nos últimos tempos e que piorou com esses movimentos da extrema-direita. Ah, vamos falar... Acabou? Já pulou direto para um outro vídeo aqui. Mas, bom, recado era esse. Videozinho mais divertido aí, o pessoal é demais, sigam os caras, sigam o canal aí também, deixa o joinha, deixa curtida e valeu, até amanhã. Fui!